Está começando mais uma vez para a glória do Senhor, o nosso programa Casa do Senhor na TV. Aqui hoje ao vivo pela TV Metropolitana Rio. Nós temos uma convidada, olha, ela nos traz um testemunho que eu tenho certeza que vai impactar você que está aí do outro lado da telinha. E eu estou falando aqui da nossa missionária Juliana Medeiros. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que esse testemunho seu vai impactar muitas pessoas lá fora. Boa tarde. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder estar compartilhando Amém. Aquilo que Deus fez na minha vida com outras pessoas, um testemunho de edificação. Eu também tenho certeza. Tem alguém nervoso aqui? Ai, muito. É normal. Eu fico sempre. Quando me falaram que seria ao vivo o programa, porque antes era editado, quando me falaram que seria ao vivo, eu tremi, mas a gente crê que naquela hora não seremos nós, mas o Espírito Santo por intermédio de nós. Então, daqui a 2 minutinhos já está tudo tranquilo, já está fluindo e tudo acontecendo normalmente em nome de Jesus. Missionária, eu primeiro assim, para que as pessoas pudessem te conhecer melhor, né? Eu gostaria de saber assim, fazer algumas perguntas. O esposo. O nome do esposo? Então, o nome do meu esposo é Sérgio Henrique. Ele tá lá fora, né? Ele tá assistindo ali. Já manda um beijão para ele logo, já aproveita aí. Eu falo que ele é o meu braço direito, é o meu ministério, é o meu presente do Senhor, tá sempre comigo. Presbítero Sérgio Henrique, um grande homem de Deus. Eu sou suspeita para falar, mas é o amor da minha vida. Ele tá te vendo na TV agora. Tá vendo. Te amo, marido. Amém. E também tem uma companheira com você hoje, Tem minha amiga, missionária Luciana, uma grande mulher de Deus. É muito bom a gente ter amigos que intercedem, que buscam pela nossa vida. E a gente vê a Bíblia se cumprindo, né? Que é amigos mais chegados que irmãos. Verdade. Luciana, ó. Beijo também, Luciana. Abraço. Um abraço pra tua vida. E nós temos um filhão que é a promessa. Nós vamos contar um pouquinho da história dele, seu milagre, né? Qual o nome dele? Samuel Henrique. Samuel Henrique. O próprio papai mandou colocar o nome de Samuel. Amém, glória a Deus. E eu beijão pra ele, senão ele vai falar, mãe, você não mandou beijo. Toda vez que eu falo dele, eu me emociono muito. Filho, mamãe te ama muito. Você sabe que você é um cumprimento de promessas nas nossas vidas. Que papai do céu venha te abençoar cada vez mais. Mamãe ama muito. Ele, nesse momento, ele tá com a minha mãe. Ah, é? Tá? Obreira Georgina. Ó, mãe, sem palavras para a senhora. Obrigada. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade para te agradecer por tudo que a senhora faz por mim. O seu amor, hoje eu entendo como mãe, vai além daquilo que a gente imagina. Beijo, te amo. Oh, glória! Se eu vou me emocionar aqui também, eu vou chorar também. E a irmã missionária congrega na igreja? Então, congrego no Ministério nos Gerou de Novo. Meu pastor está lá ligadinho assistindo. Ministério nos Gerou de Novo. O pastor Kleber Vasconcelos. Fica localizado em Belfor Roxo, Rua Paulo Roberto, lote 5. Alô, pastor Kleber Vasconcelos. Kleber Vasconcelos, olha, um abraço, que Deus continue abençoando o seu ministério, possa crescer mais e mais, e o testemunho dessa mulher de Deus aqui, eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas mediante a sua oração, mediante o seu cuidado de homem de Deus para com essa mulher de Deus aqui. E moradora do bairro? Eu moro em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né? Um bairro também que nós precisamos orar muito, né? Mediante muito. A todos os últimos acontecimentos. Esses últimos acontecimentos agora. A nossa oração é fundamental. A igreja fazia contínuas orações e o Senhor enviava os anjos para libertar. E a nossa oração é essa, que Ele envie esses anjos para aquelas famílias que hoje perderam muitas coisas mediante a chuva que caiu aqui na cidade de Duque de Caxias, né? Então, que possa o Senhor estar enviando aqueles que podem e unir a igreja. Né? Porque a igreja é isso. Isso aí. É unir o amor sem rótulo. Exatamente. Sem rótulo, é amor. Vamos nos unir em amor. Eu tenho só uma garrafa d'água. Serve. Exatamente. Vai servir. Eu não posso fazer nada. Vai lá ajudar a limpar. Isso. Vai ajudar a separar a roupa. Toda ação é bem-vinda. Com certeza. Toda. Com certeza. E a gente cresce na presença de Deus. Muito. Missionária, então vamos começar então. Eu coloquei aqui escrito assim, início, o meio ali da sua conversão e os dias de hoje.
né, a missionária dos dias de hoje. Então eu gostaria já de começar como era a missionária Juliana Medeiros antes da conversão. Gostaria que falasse um pouco dessa parte, por favor. Então, eu vou abreviar uma partezinha, porque é longo, porque muitas das vezes a gente quer entender o agir de Deus. Uhum. E eu aprendi nessa minha trajetória que não tem como a gente entender o agir de Deus e apenas obedecer. Verdade. Porque eu vim de uma linhagem a qual o meu pai e a minha mãe, eles eram espírita. Uhum. Tinha uma outra religião. Sim. Mas eu vim como fruto de promessa, mesmo sem a minha mãe saber, mesmo sem meu pai saber. O Senhor, eu costumo brincar falando que o Senhor me colocou ali dentro do ventre da minha mãe com uma promessa já. Por quê? Minha mãe se separa do meu pai, conhece uma outra pessoa e essa pessoa é evangélica. Sim. E aí ele vai e começa a me levar para a igreja. E eu me apaixonei por Cristo. Amém, glória a Deus. Me apaixonei. E comecei a frequentar a igreja evangélica. Então eu conheci a igreja evangélica, eu tinha 10 anos de idade. Uhum. E ali com 14 eu me batizei, já fazia parte do grupo de louvor, já tinha meus compromissos no grupo de louvor. Então eu costumo dizer que eu conheci o evangelho, conheci a igreja, mas Cristo, Jesus Cristo, eu tive a intimidade com 18 anos. Eu sei como é que é isso, porque eu também vivi isso também. Eu ia à igreja, gostava de estar na igreja, mas não vivia como se vivia viver verdadeiramente o evangelho. Não tinha encontrado ainda no verdadeiro amor, né? Sim. A gente estava acostumado àquela coisa de ir ao domingo ou ir no dia determinado culto, sim, às vezes com aquela obrigação, né? Não era aquele amor ainda. Meio então, mecanizado. Exatamente. Tem muitos jovens hoje que estão passando por isso. Muito. E nós precisamos ter esse cuidado de alimentar e não julgá-los, né? Sim, assim, porque eu costumo dizer que quando você passa, você tem mais base para falar. Uhum. Você tem mais base para poder orientar. Tanto que tudo que eu passei, hoje eu uso isso para despertamento do jovem. Você jovem que está na igreja, mas não está em Cristo, agarre com Cristo. Porque é Ele o único responsável de nos colocar dentro do céu. Verdade, é verdade. E assim, evitar esses julgamentos, né? Que muitas das vezes... não tem como a gente ficar julgando. Até porque quem somos nós para julgarmos? Exatamente. Todos nós temos um passado que é a misericórdia do Senhor que nos faz viver todos os dias. E quem nunca foi jovem, quem nunca errou, quem nunca tropeçou. E não sabemos o dia de amanhã. Sim. E Deus pode mudar quadros, né? Porque eu gosto muito do personagem Naamã. E quando a gente vai para ele, olha assim, a gente vê que ele era de terra estranha, cultuava deuses estranhos, mas a palavra de Deus vai dizer assim, Deus, em letras maiúsculas, era com ele. E depois ele se converte e depois vai levar a mensagem que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel para aquela terra. Então a gente não pode estar julgando... Porque a gente não sabe o que tem a promessa. Exatamente. Daquela pessoa. A gente não sabe o que Deus reservou para aquela pessoa. Verdade. Em vez de julgar, vamos ajudar, vamos orar. Isso. Então a menina, naquela época ainda, né, adolescente, deslumbrada, e de repente houve um deslumbramento que se afastou, não foi isso? Sim. Então, porque é outro ponto que eu sempre costumo dizer isso. Satanás, ele nos observa. Sim, está ao redor. E Deus nos conhece. Uhum. Então, toda vez que nós damos uma brecha, ele vai entrar dentro daquela brecha que nós vamos dar. Como eu falei para você, eu estava dentro da igreja, mas já com a mente, com o corpo, com o desejo, tudo lá fora. Então, eu já tinha dado essa brecha para ele. E quando ele apresenta, ele não vai colocar pratos ruins. Não. Ele coloca pratos muito bons. E ele vai trabalhar dentro daquilo que você está com aquela deficiência. Sim. Então, toda vez que eu ia para o caminho da igreja, já tinha um jovem quase perto da porta da igreja que começou. Boa noite, tudo bem? Você tá tão bonita. E por eu já estar... cortejar, né? Já começou a me cortejar. E eu, como já estava com a mente fora, eu já não estava mais com a mente de Cristo, sim, então aquilo ali começou a encher meu ego. Sim. Comecei a gostar de ouvir, comecei a sentir falta quando ele não estava mais ali me esperando, tanto no caminho da entrada do culto, tanto quanto na saída. E que foi acontecendo vários dias, até que uma certa feita, eu me lembro que Deus usou uma irmã e falou para mim assim, minha filha, Deus manda você trazer a tua memória de novo para Cristo.
Volta para Cristo, porque você está afastada de Cristo. E ali eu já falei, estou afastada nada, estou na igreja. Ela falou, não, porque Deus te conhece. Deus sonda a tua mente. E Deus manda te dizer que se você não se posicionar da forma que Ele está te chamando, Ele vai te marcar para não te perder de vista. E aí o que eu falei para aquela irmã? Ah, Deus falou isso? Então deixa Deus marcar. Deus vai marcar, então deixa Deus marcar. Posso abrir um parênteses aqui? Pode sim. Sempre que alguém nos traz uma palavra de repreensão, a gente tem esse hábito de contestar, ao invés de orar e buscar a meditação, se realmente aquilo ali é de Deus ou não é. Já viu que muitas das vezes, né, você é uma missionária, leva uma palavra de arrependimento à igreja, de confronto, e muitas das vezes as pessoas se negam, né? Como naquele momento ali, você ainda é jovem na fé, né? Sim. E aí você não conseguiu compreender, não foi isso? Pode dar continuidade, mas eu queria trazer essa observação. Sim, eu não queria compreender porque eu já estava no pecado, porque eu já estava no erro. Então, quando a gente está no erro, as pessoas que estão vendo de fora, que vê melhor, orientado por Deus, quer nos tirar do lamaçal do pecado. E a gente muitas das vezes não quer. Verdade. Sendo que uma boa colocação que você colocou, orar, para ver se é de Deus, exatamente, se não é de Deus, porque o Senhor fala conosco. Com certeza. Ele nos orienta, sendo que aí entra aquela questão que a gente sabe quando a gente está no erro. Então eu vou orar para saber que Deus vai falar que realmente está? É por isso que muitas vezes a gente não quer orar, porque no fundo, a gente sabe a realidade. Tanto que comigo, quando ela falou isso, e foi o meu último culto, eu não voltei mais. Porque eu já estava esperando só uma brecha, só uma oportunidade mesmo, para mim me desviar de vez. Só por isso. E Deus permite. Sim, é a escolha que você vai tomar. Livre-arbítrio. Exatamente, né? Da porta estreita e a porta larga. E aí conta pra gente um pouco assim dessa porta larga dessa decisão que você tomou. Então, porque nada acontece antes de Deus nos avisar. Ele falou que iria me marcar para não me perder de vista, mas ele não falou como seria, nem o dia que seria. E quando a gente sai da presença, Satanás, ele nos abraça assim numa rapidez muito grande. Deixa eu retroagir aqui. Você fala quando vai te marcar. Foi as palavras da mulher? Foi a palavra da serva do Senhor. Da serva do Senhor. Que ela falou para mim, olha, Deus manda te dizer que se você não se posicionar, o Senhor vai te marcar para não te perder de vista. Olha só. É muito forte. Muito forte mesmo. Muito. Passou despercebido no início, nessa mensagem, mas agora você falando, né, sobre essa parte aqui no qual você vai entrar agora, eu vou deixar você falar, né, sobre o que aconteceu depois de te marcar. Então, eu gostaria que você contasse agora a prática, como o Senhor age. Eu já quero ressaltar aqui, eu quero deixar bem claro que nada acontece antes de Deus nos avisar. Sim. Tudo que vai acontecer, ele nos avisa. Como ele me avisou que ele iria me marcar. Sendo que eu não dei crédito à voz do Senhor. Eu não dei crédito o recado que ele tinha me dado. E aí eu nunca mais voltei naquela igreja. E aí logo, muito rápido, eu comecei a arrumar um trabalho. Eu comecei a morar sozinha. Trabalhava, morava sozinha. Muitos amigos. As prioridades mudaram. Totalmente, né? Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. E eu começava a beber na sexta-feira, só parava de beber no domingo à noite porque eu tinha que trabalhar na segunda. Sim. Eu não dormia. Eu tomava café com energético, eu tomava bebidas alcoólicas para mim não dormir, porque eu costumava dizer que eu não podia perder tempo de ser feliz. Era o que eu falava. Muitos falam por aí, né? Que a sociedade fala. Sim, e no meu caso, eu não tomava cerveja. Não, eu tomava só bebida forte. Era tequila, era 51. Sim. Só bebida muito forte. E no dia do meu aniversário, eu falei assim, ali já era Deus trabalhando. Porque quando eu me afastei, eu tinha 14 anos. Eu ia completar 15 anos de idade. E aí que passou esses 3 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu falei com os meus amigos assim, vamos fazer um churrasco? Eu tão sonhado de 18 anos. Vamos fazer um churrasco para comemorar meu aniversário, mas eu quero pouca comida, porque a gente não vai comer muito, e muita bebida. Sendo que Deus já estava trabalhando, porque eu já acordava bebendo e dormia bebendo. Nesse dia eu não quis beber. Eu falei que eu vou beber de noite quando começar a festa. Eu não quis beber durante o dia. E tinha um rapaz me cortejando. E eu falei pra ele assim, você quer namorar comigo? Ele falou assim, eu quero namorar sério contigo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, se você chegar e me der a chave de uma moto, a gente namora.
sem essa chave dessa moto eu não quero nada contigo. E fui comprar as coisas da festa. Quando chegou de noite, por volta assim, de umas 19 horas, tudo preparado, tudo pronto, ele me chega com a chave daquela moto. E eu falei para todo mundo assim, ó, vocês ficam aí me esperando que eu vou estrear minha moto, vou dar uma volta de moto, de chinelo, sem capacete. Não tinha bebido, até então não tinha bebido, porque hoje eu entendo que Deus não tinha permitido de eu beber. E foi assim, muito rápido. Eu peguei aquela moto, dei uma volta, derrapei no meio-fio, caí de moto. Quem entende moto vai entender o que eu tô falando. O descanso da moto, ele fica lá embaixo. Sim, sim. O descanso da moto, conforme eu caí, o próprio descanso perfurou meu globo ocular. Caramba. Que quando eu passei a mão assim, meu olho veio estourado na palma da minha mão. Aí ficou aquele buraco jorrando um monte de sangue. Eu comecei a vomitar placas e mais placas de sangue. E nisso eu tentei levantar. Quando eu tentei levantar, eu não consegui, porque minha barriga estava aberta. E eu vi todos os meus órgãos se batendo. Além de ter furado os olhos, também furou a parte da sua barriga. Sim, e isso até hoje é um enigma. Só o Senhor sabe como abriu a barriga. Porque o olho foi o descanso da moto, a barriga, só Jesus na glória, um dia, se ele quiser, ele vai explicar. Mas aí, né, aquela palavra lá, né, o Senhor vai te marcar. E ele marcou. E ele marcou. Aí eu fiquei ali agonizando no chão, esperando o socorro. Aí chegou um carro de polícia, me jogou dentro do carro, igual como se eu fosse um bicho mesmo. Me levou para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, perguntaram para mim assim, tem um número de algum parente que você quer dar? Um número? Quem foi o número que eu dei? Da minha mãe. Uma pessoa que eu não procurava, uma pessoa que eu já tinha me afastado totalmente, uma pessoa que eu não sabia nem se estava viva, se estava morta, se estava bem, se não estava. Totalmente foi o número dela que eu dei. Porque nessa hora a gente lembra que tem mãe, e pai, que tem pai e que tem Deus. É verdade. É só nessa hora da dor, infelizmente, que a gente lembra. Muitas das vezes o Senhor nos permite para poder chamar a nossa atenção e lembrar os nossos princípios. É verdade. E aí eu lembro que eu dei o número da minha mãe e não acordei mais. Eu entrei em coma. Quanto tempo de coma? 6 meses. 6 meses. 6 meses de coma. Aí agora eu fico assim, como deve ter sido 6 meses dos seus familiares, principalmente da sua mãe, nesse momento de visita, né? Nós temos uma filmagem aí, produção. Nós temos aí um rápido testemunho, né, da senhora Georgina. Da senhora Georgina, né? E eu gostaria que vocês pudessem falar, que ela pudesse participar com a gente também do programa, por favor. Aqui que a gente está falando é a mãe da Juliana. Quando ela sofreu o acidente na vista, ela ficou no hospital, no aparelho, durante 6 meses. Eu na minha idas e vindas, sem saber mais o que fazer. Os médicos não me deram mais esperança sobre a vida dela. Eu orava dia e noite, pedia a Deus para que não levasse a minha filha. Durante 6 meses eu fiquei nessa angústia, nessa agonia. Perdi o meu emprego, mas não tive medo, porque mais vale a vida da minha filha do que o emprego. O emprego a gente arruma outro e a vida da minha filha não. Só que um certo dia eu estava lá no hospital, os médicos falaram, mãe, ou a senhora assina ou a gente vai ter que desligar. Eu pedi perdão a Deus, orei e assinei. Por milagre, por graça divina, quando eu acabei de assinar, os médicos me falaram que ela tinha voltado à vida. Graças a Deus, para honra e glória, minha filha está viva até hoje. Graças a Deus, com saúde. Mas foi muito angustiante. E eu pensei em perder a minha filha. Mas Deus é tão maravilhoso, para a honra e glória dele, ela está aí, viva e com saúde. Chega a emocionar. Senhora Georgina, a senhora é uma vitoriosa, que Deus continue abençoando, guardando a senhora, dando saúde, para a senhora continuar vendo seu neto, aproveitando o máximo possível, de tudo. A senhora é merecedora, porque eu sei, imagino como deve ter sido os 6 meses, mas Deus honrou
e o milagre aconteceu. Pela graça, ela foi muito feliz ali, né, dizendo pela misericórdia e graça. Não foi, algumas pessoas, às vezes, nós falamos, né? Ah, porque eu orei, porque eu fiz isso. Mas sua mãe foi muito feliz pela graça. Então, somente pela graça do Senhor. E eu vejo esse vídeo, assim, eu me emociono, porque quando nós estamos no ato que não agrada a Deus, a gente esquece de quem está junto conosco e vai sofrer junto. Uhum. Porque a gente não pensa em mãe, a gente não pensa em pai, a gente não pensa em ninguém, mas quando acontece alguma fatalidade, é eles que sofrem. Exatamente. É eles que deixam de viver a vida deles por causa de um filho. A minha mãe perdeu o emprego, a minha mãe não tinha ninguém para estar revezando com ela no hospital, a minha mãe emagreceu muito, porque a minha mãe fala que eu estava ali em coma, então eu não estava sofrendo. Mas ela estava vendo o meu sofrimento por não voltar. Uhum. E eu sou filha única dela de mulher. Sim. Eu tenho mais 2 irmãos homens. E a minha mãe não conseguia comer. Entendeu? A minha mãe, nessa época, ela ainda não era evangélica, mas ela sempre teve muita fé em Deus. Uhum. E ela sempre, toda vez que ela relata, ela fala: a minha oração sempre foi olhando para o céu e pedindo por você. Amém. Amém. Então não tem como eu não me emocionar. E ela conta que quando ela foi para a recepção do hospital assinar os documentos, nisso eu voltei. E eu estava com um aparelho na boca, a minha cabeça, eles rasparam o meu cabelo todo. Eu estava cheio de ponto na barriga, com ponto no pé, com marca-passo na mão. E eu já acordei tirando aquilo e querendo levantar. Uhum. E aí o médico veio e falou para mim: calma, calma. Você nem sabe o que aconteceu. E eu falei para ele: sei. Ontem eu sofri um acidente de moto e machuquei a minha vista. Quando eu falei isso para ele, ele deu um passo para trás, começou a chamar os outros médicos, falando que o que estava acontecendo não poderia acontecer, porque quando uma pessoa volta do coma, ela volta ainda meia desnorteada. Sim, sem saber onde está. Sem saber o que tinha acontecido. E eu me lembro que foi uma bateria de perguntas. E todas as perguntas que eu respondia perfeitamente. Era Deus presente. Totalmente. Teve um médico que ele falou para mim assim: só pode ter sido Deus. Com certeza. E eles ainda me seguraram 2 meses no hospital, porque como foi na vista, então eles fizeram várias baterias de exame achando que ainda ia ter alguma sequela depois. Eu voltei do coma, mas ela ainda vai ter alguma sequela. Tipo, esperando alguma coisa acontecer, mas nada aconteceu. Deus cumpriu aquilo que ele falou. Ele iria me marcar para não me perder de vista. Amém. E marcou. Marcou, mas a promessa que é mais importante, né? Dele estar cuidando. Eu queria, assim, abrir um parênteses, né? Nessa tua história que está sendo aqui para mim fantástica, está me edificando muito. Eu tenho certeza que está edificando também aquelas pessoas que estão em casa. Mas fala uma palavra, assim, para essa pessoa que está desenganada, que ela está agora passando por um momento, esse pai, essa mãe, que está com seu filho no hospital, ou mesmo com o filho nas drogas, ou mesmo sendo usado pelo inimigo, fazendo algumas coisas que não convém, para eles crerem, para eles perseverarem. Então, como eu falei no início, eu nasci com uma promessa. Eu não fui o acaso. Eu nasci debaixo de uma promessa. E o Senhor, Ele nos faz promessa. E quando Ele nos faz promessa, pode todo cenário ser ao contrário. Pode todo cenário de caminhar para a morte. Para a morte do teu sonho, para a morte da tua fé, para a morte de você não acreditar que é possível. Meu esposo já está bebendo há muitos anos, meu filho já está na droga, eu conheço pessoas que o filho virou homossexual, as meninas viraram lésbicas, mas o Senhor prometeu homens e mulheres de Deus. O que eu quero te dizer confia no que o Pai te prometeu. Persevera. Persevera na tua fé. Amém. Diante daquilo que Deus te mostrou. Esquece o teu cenário. Porque o Senhor, Ele nunca precisou de cenário favorável para cumprir milagre. Eu sou uma promessa. Eu estava morta e o Senhor me ressuscitou porque eu vim debaixo de uma promessa. Aquilo que o Senhor te prometeu, você está olhando e você falou, morreu, mas não morreu. Porque aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aí você está do outro lado aí falando, irmã, mas você não tem noção como eu tô. Ei, faz como Ana. Mexe teus lábios, mas não para de orar. Amém. Não para de acreditar. Amém. Não para de perseverar. É perseverança o segredo da nossa vitória. Amém. Glória a Deus.
fica com essa palavra vinda da parte de Deus para você que está passando por algum tipo de problema. Deus vai honrar. Em nome de Jesus, como Ele me honrou. E a promessa veio além, né? Ele nos dá mais do que pedimos e pensamos. Muito além, muito Quando além. nós nos consertamos, que nos arrependemos, continua, por favor, porque a gente vai chegar numa parte também muito legal e feliz pra gente aqui. Porque veio todo esse sofrimento para minha casa, para minha família, mas o Senhor lhe disse que ia marcar para não me perder de vista. Ele não falou que ia me abandonar. Ele não falou que não me amava. Precisava eu passar por esse conserto com Deus. Porque eu costumo dizer hoje que nós pregamos muito que Ele é amor. Sim. Eu preguei ontem, eu estava ministrando sobre isso e eu falei, Ele é amor, Ele deu seu único filho para morrer na cruz por nós, sendo que Ele também é fogo consumidor. Verdade. E essa é a parte de hoje do fogo consumidor que não se fala mais. É verdade. Que não se prega Tá mais. escondido. Está escondido. A gente acha que pode levar o evangelho no oba-oba, mas não podemos. E tanto que depois que Ele me ressuscitou, que eu falei que com 18 anos que eu tive encontro com Cristo. E quando eu tive esse encontro com Ele, Ele falou assim, agora você vai viver as promessas que eu já tinha reservado para você anteriormente, que você anulou, mas eu não anulei. E foi aí que eu, com muita pequena força, comecei a caminhar devagarzinho, aí todo mundo começou a falar para mim, mas Deus não te ama, que Deus te amasse, Ele não tinha permitido, você perdeu um olho, sendo que eu comecei até a caminhar pro lado do espiritismo. Eu comecei a entrar para ali, sendo que quando a gente é chamado, não adianta a gente tentar fugir. Não adianta. Deus usou uma irmã e falou para mim assim, não aconteceu nada que você não tivesse ciência do que Ele iria fazer. Tanto que Ele te marcou, mas você está viva. Então, por que você hoje vai questionar algo que você colheu, que você plantou? As consequências do pecado não adianta, né? A gente vai colher. E aquilo ali, quando ela falou, foi muito forte. Porque hoje eu tenho um filho. Se meu filho faz alguma coisa de errado, não tem como eu dar presente para ele. Sim, claro. Eu vou colocar ele de castigo. Com certeza. Eu vou corrigir. Por quê? Porque eu amo, eu estou formando ele um homem, caráter um dele. caráter para a sociedade. Sim. Trazendo para o mundo espiritual, nós temos um pai. E se nosso pai vê a gente fazendo algo de errado, ele vai nos corrigir. Com certeza. Então, quando ele nos corrige, eu não tenho que falar que ele é mau. Eu tenho que obedecer. E foi dentro dessa obediência que eu comecei a caminhando, que eu comecei a galgando, que o Senhor, eu costumo dizer, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Amém. Quando eu conheci meu esposo, eu ainda estava no mundo, bebendo muito, e o meu esposo, ele era católico. Daquele mesmo de pegar o texto, fazer o sinalzinho, orar lá, e eu estava ainda oscilante na minha fé. Porque eu comecei a querer voltar a caminhar, mas ainda assim muito abatida, muito desesperançosa. E ficava aquela guerra entre a luz e as trevas. A minha consciência sabia que eu tinha que retornar, porém as trevas tentavam ofuscar minha mente do certo. E aí quando eu conheci ele, ele perguntou qual era a minha religião. E eu falei, eu acredito em Deus. Foi o que eu falei para ele. Eu não queria falar para ele que eu estava caminhando no espiritismo e quando o negócio apertava, eu fazia uma visita. Você viu aquele domingo? Hoje eu vou na igreja. Sim. Eu ia lá. E aí chegou um momento crucial, que eu costumo dizer que foi Deus que usou ele, sem nem ele saber, mas eu falo que foi ele, que ele falou para mim assim, olha, você vai ter que escolher. Ou a tua religião ou o nosso relacionamento. Porque eu não tenho nada contra, eu respeito, sendo que se você continuar caminhando para esse lado que você está indo, para mim não vai dar para a gente ficar mais juntos. E mulher, né, já estava apaixonada, já estava deslumbrada, e aí eu falei para ele assim, não, então eu escolho o meu relacionamento. Amém. E aí eu escolhi ele, sendo que eu passei uns processos, porque a gente prega sobre o reino espiritual, mas a gente não tem noção o que é. Verdade. O reino espiritual vai muito além daquilo que a gente fala, o inferno. Vai muito além. E como eu relatei no começo, o meu avô, ele veio nessa linhagem, então eu já tinha uma certa noção do que era. Então, nesse meio, eu passei alguns processos que ele passou comigo.
O meu esposo passou comigo e eu falei para ele, eu só vou conseguir me firmar na igreja se eu for numa igreja evangélica. E aí ele falou, se todos os problemas forem terminar quando a gente for nessa igreja evangélica, vamos embora. E aí eu liguei para uma conhecida minha, que eu perguntei a ela onde ela estava caminhando e ela me orientou à igreja e eu cheguei lá no dia de domingo. Quando eu cheguei nessa igreja no dia de domingo, por eu estar ainda oscilando, eu passei muito mal. Eu me manifestei. E aí o pastor abraçou a minha causa. Uhum. Ele me amou. Ele não olhou o meu cenário, meus problemas. Ele pegou minha alma. Amém. Ele fez campanha de oração dentro do meu lar. Ele fez campanha comigo dentro da igreja. E ali eu peguei e falei com o meu esposo, não tem outro caminho. E o meu esposo, por estar me acompanhando nesse cenário todo, ele aceitou Jesus. Glória a Deus, né? Como é que Deus faz, né? Por isso que eu falei que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. É verdade. E aí meu esposo levantou a mão, viu o poder de Deus. Amém. Eu retornei. Sim. E nós começamos a caminhar aí na presença de Jesus. Muitas das vezes Deus permite, né, a Sim. carne perecer para que o espírito seja salvo. Muitas Então, das vezes. muitas das vezes nós precisamos, às vezes, passar por aquilo para ter um testemunho para dar para alguém que está lá fora e precisa de ouvir esse testemunho, né? Porque eu tenho certeza que agora tem alguém, o Espírito Santo está inquietando, que já foi da igreja, que está fora, mas que o Espírito Santo está falando, volta. E ela não está ouvindo. Chama. Volta. O Espírito Santo, ele nos chama, ele nos convida, porque a gente, mesmo afastado, mas quando a gente conhece o Pai, a gente vive confrontado. A gente sabe que só há felicidade na presença. A gente sabe que só há alegria com Cristo. Bebida, cigarro, amigo, farra, tudo é passageiro. Quantas das vezes eu cheguei dentro da minha casa, colocava minha cabeça no travesseiro e chorava. Um vazio. E eu sei que muitas pessoas que já tiveram esse encontro com Cristo, nesse momento, sentem esse vazio. Sim. É a falta de Cristo. E Cristo está te chamando. Volta. Volta, porque eu estou voltando. Eu não quero te perder. Eu sinto falta da tua oração. Eu sinto falta do teu louvor. Eu sinto saudade de te ouvir. Amém. Cristo chama. Glória a Deus. E assim, né, ainda sobre promessas de Deus, agora eu quero entrar naquele tema no qual você falou, né, que teve uma dificuldade para engravidar, passou por uma prova também, mais uma prova, mas a promessa chegou, né? Conta pra gente. Sim. Então, quando eu conheci meu esposo, eu falei para ele assim, olha, não quero ser mãe. Não quero ter filho, filho dá muito trabalho, mas eu louvo a Deus porque o coração do homem ele é enganoso. Sim, sim. E aí passou-se um tempo e eu comecei, minha carga tá muito vazia, tá tudo muito certinho, tá faltando alguma coisa. Aí eu falei com meu esposo assim, filho, aí ele falou assim, fala. Meu esposo, ele me conhece muito bem. Aí ele falou, daqui até o que você vai falar? Aí eu falei, o que foi? Tu quer ser mãe? Aí eu falei assim, eu quero um filho. Aí ele falou pra mim assim, vamos orar. Amém, isso aí. Pra ver se é da vontade do Senhor. Porque às vezes nós tomamos atitudes no meio da nossa ansiedade sem consultar o Senhor. Porque de repente deu um momento, né? Por isso. E aí a gente foi orar e eu me lembro que foi assim uma resposta muito rápida. Deus falou que estava no negócio, Deus falou que iria aumentar a nossa família, que era para mim fazer a minha parte, que Ele iria fazer a dele. Eu falei, então tá tudo certo. Sendo que o Senhor falou, o Senhor fez a promessa, mas Ele não falou o trajeto que a gente ia passar. Exatamente. Eu costumo falar que o Senhor não fala porque Ele nos conhece. Ele sabe o nosso limite, Ele sabe a nossa fraqueza. Se Ele falasse para mim assim, olha, Juliana, você vai ser mãe, mas eu, o Senhor teu Deus, vou te permitir perder 6 gestações. Eu ia falar assim, quero não, quero ser mãe, mas não. A gente ia logo desistir, porque a gente gosta de tudo muito fácil. Exatamente. A gente não quer ter dificuldade, a gente não quer ter sofrimento, a gente não quer chorar. A gente quer, foi o que eu falei e repito, a gente quer só o Deus de bonância. E aí eu falei, tá bom, então falei com meu esposo, a gente começou, um belo dia, me aparece grávida. E aí, como todas as mulheres, né, a gente vai lá, bati a útera, ouvi o coraçãozinho do bebê, saí da loja, saí da útera, fui direto comprar roupinha. Aí comprei um monte de roupinha, vim pra casa, contei pra todo mundo. 3 meses. Tá eu sozinha dentro da minha casa,
sinto uma dor na minha barriga, vou ao banheiro, sinto uma cólica. Quando eu coloco a mão, o feto sai na minha mão. E eu fiquei tão nervosa que quando eu vi aquele feto, eu fiz assim e o feto caiu dentro do vaso sanitário. Aí eu comecei a gritar, a chorar. Veio uma vizinha me socorrer, não sei se ela está assistindo, Michele, faz grande parte do meu testemunho, me socorreu, me ajudou. E ali a gente foi para o hospital, aquele processo todo, fiquei triste, mas assim, ainda não fiquei desesperada, porque como eu tomava anticoncepcional há muitos anos, então eu entendi assim, é algo novo, o corpo expulsou, logo eu vou engravidar de novo, até porque estou debaixo de uma promessa e tudo vai dar certo. Se passa mais um tempo, eu engravido, a mesma história, nada mudou. Bate ultra, escuta o coração, compra a roupinha. Faz o planejamento. E nisso as roupinhas vai só aumentando. Faz o planejamento. Eu sozinha dentro de casa, sinto a mesma dor, o mesmo cenário, na palma da minha mão, dentro do vaso. A gente já começa a chorar, vai para o hospital, faz todo o procedimento. Já o segundo. E aí acontecia a mesma coisa no terceiro. Nada mudava, o cenário não mudava, a história não mudava. Aconteceu o terceiro. Quando aconteceu o quarto, eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado. Porque eu já estava começando a mexer no meu psicológico. Sim, claro. Eu estava ficando abalada, porque quando eu abri o guarda-roupa já tinha um monte de roupinha, já tinha nome, já tinha um sonho, já estava tudo planejado. As vidas que se perderam. Nisso eu tinha sido 4. Aí eu falei com meu esposo assim, olha só, eu acho melhor a gente adotar. E o meu esposo falou assim, não, mas a gente não vai adotar porque Deus falou que ia dar. E se Deus falou que ia dar, Ele vai dar. Sendo que nós, quando estamos dentro do cenário de dor, a gente quer dar um jeito. A gente quer dar um jeito. Então eu comecei a querer distorcer aquilo que o Senhor tinha falado. Eu falei, olha, o Senhor falou que ia dar, mas Ele não falou que eu ia gerar. Então a gente pode adotar. Começamos a querer enxergar do nosso jeito. E eu louvo a Deus pela misericórdia, porque quando eu falei isso pro meu esposo falou assim, não, Deus falou que ia dar. E Deus usou logo uma irmã falando, o Senhor manda te dizer que você vai gerar. Tudo para poder o Senhor, eu entender que eu tinha que esperar o tempo do Senhor. E nessa quarta gravidez perdida, eu comecei a me questionar, Senhor, mas tu fez a promessa. Por que tantas dores? E o Senhor falou uma vez comigo assim, permito eu você chorar para que outras vidas não venham chorar. E foi muito forte. Muito. Sendo que até então eu não estava entendendo o porquê. E aí, passa um tempo, 5ª gravidez. E aí eu já comecei a ficar com mais cuidado, já comecei a me policiar mais, porque os médicos eles não tinham explicação. Aborto espontâneo. Era só o que eles falavam comigo. Quando eu perdi o 5º, eu falei pro meu esposo, vamos fazer exame. Não é possível, eu fiz um monte de exame, tudo perfeito. E meu esposo falou para mim assim, para de se martirizar com esses exames, porque eram exames que machucavam, exames caros. E ele falou assim, não faz. E eu falei assim, então tá bom. Então a partir de hoje, eu não vou fazer mais exame, não vou procurar mais médico. Mas dentro de mim, aquilo começava a gritar mais alto. Não, eu tenho alguma coisa, não é possível, nada acontece. E meu esposo, ele firme na fé, sempre falando comigo. E dentro desse cenário interessante é que na minha esquerda, na minha direita, na frente, atrás, todo mundo estava engravidando. Acontece muito Todo disso. mundo estava engravidando. Eu observei. Na minha igreja a gente engravidava. A minha cunhada, que não era mãe, ela também engravidou. Aí a dor aumenta. Aí ela engravidou da minha sobrinha, coisa mais linda. Maria, tia te ama. E ali começou um outro processo. Processo esse de quê? Eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, não permita a inveja entrar dentro de mim. Senhor, não permita eu querer aquilo que não é meu. Me permita esperar o meu tempo. Isso aí. Porque muitas das vezes a gente vê e a gente começa a ter inveja de algo que a gente é tão mais forte que quando você vê, você está com inveja da tua irmã. Você está querendo viver a vida da tua irmã. Verdade. E o Senhor gritava muito isso dentro de mim. Espera o teu momento. E ali eu começava a orar em cima disso, começava a orar. E foi uma das épocas que o Senhor mais soprou meu nome para me ministrar. Eu me lembro que a última perda, eu perdi de manhã e de noite eu tinha uma agenda.
E eu fui cumprir a agenda. Foi pregar. Eu fui pregar. Quando eu cheguei nessa igreja, eu estava cantando aquele louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu ministrei, foi uma das melhores ministrações. Como o Senhor trabalhou, almas se renderam ao Senhor naquele dia, mas eu estava quebrada. Imagina. Mas não deixei o altar. Não deixei meu compromisso, porque meu compromisso não era com o homem, era com Deus. Amém. Meu compromisso era com Ele. E eu fui ministrar, preguei, foi uma benção, voltei para minha casa. Eu me lembro que uns 4 meses depois desse episódio do meu 5º filho perdido, ou filha, não sei o que era, o meu pastor falou para mim assim: Juliana, eu vou ministrar numa igreja que eu fui convidado e Deus mandou eu te levar. E eu me lembro quando eu falei com o meu pastor assim: mas pastor, quem vai pregar é o senhor? Não sei eu não, então o senhor vai sozinho, eu não vou não. E ele falou assim: não, mas o Senhor mandou eu te levar. E aí eu falei assim: tá, então de repente eu vou receber uma oportunidade para louvar, alguma coisa, não sei. Fui, mas eu não queria ir. Mas eu sempre relato isso: fui não querendo ir porque a obediência, ela gera bênção. Com certeza. A obediência, ela gera resultados que você nem imagina. Com certeza. E ali eu fui com o meu pastor. E eu sou o tipo de uma pessoa que eu gosto de sentar na última cadeira quando eu chego na igreja. Nesse dia não tinha lugar para me sentar na última cadeira. Só tinha para me sentar em frente ao altar. Cheguei, orei, sentei. Quando eu sentei, o Senhor tomou uma irmã no fundo da igreja. E a irmã começou a falar em mistério. E ali, pela misericórdia, eu tenho um dom de discernimento. E eu comecei a entender o que o Senhor estava falando comigo, meu corpo começou a se arrepiar, e eu falei assim: não é possível, não é possível, não é possível. Até que aquela irmã parou na minha frente, começou a falar em mistério, colocou a mão na minha barriga, começou a orar e falou para mim assim: hoje o Senhor manda te dizer que Ele está colocando uma semente dentro do teu ventre. Oh, glória. Essa semente se chamará Samuel. Amém. E você pode ir para o hospital porque você não está com 3 meses, você está com 4 meses. Amém. E quando aquela irmã tirou a mão da minha barriga, o botão da minha saia estourou, a barriga esticou e a criança começou a mexer. A igreja foi tomada numa proporção de glória. Amém. E eu olhava para a barriga, sentia a criança mexer, eu olhava para a igreja, aquela cena assim, das irmãs glorificando de Deus, usando os vasos na terra, e eu só chorava, meu esposo do meu lado, ele só chorava. E o Senhor falou através daquela irmã para mim assim: olha, hoje o Senhor te honra na terra, mas você ora, você unge a sua barriga, porque o seu filho já está vindo debaixo de uma promessa. É um profeta da casa do Senhor. Glória a Deus. E daquele dia, dali eu saí com o meu milagre, fui bater a outra. Aí eu brinquei com meu esposo e falei assim: vamos fazer chá de revelação? Enquanto você vai falar, de chá de revelação, a produção vai colocar ali pra gente ali algumas fotos que nós temos ali desse milagre de Samuel, né, da outra. Pode continuar falando do milagre aí. E aí eu falei pro meu esposo: vamos bater a outra, vamos fazer chá de revelação. Ele Só um minutinho, produção, dá para o povo ouvir em casa, não dá? Então, pode continuar então, por favor. Aí ele: que chá de revelação? O Senhor já falou que é um menino. Aí quando eu fui bater a outra, porque assim, todas as minhas perdas eu perdia com 3. E aí que eu já estava com 4, beirando para 5. Então eu ouvi coração, eu ouvi formatinho no nariz, eu ouvi tudo. E ali foi uma gestação abaixo de muita oração. Sim. Eu me resguardei. Mas foi assim, tudo muito lindo. Foi além de tudo aquilo que eu podia sonhar ou imaginar. Ali já é você grávida, né? Tava grávida, tava com 6 meses. 6 meses? 6 meses, eu botei muita barriga. Aí tem mais muita uma foto barriga pra gente ver. Do casal, né? Com a criança. Pode passar mais uma? Aí a outra... Essa outra foi quando eu fui bater, que o Senhor já tinha falado comigo. Aí, meu milagre. Junto com o seu essa outra aí esposo. foi quando o Senhor revelou que eu já estava com 4 meses e pouco. Se você ver que foi tão nítido, que você vê o narizinho, você vê a boca, sim, você já vê tudo. Verdade. Aí o casal, essa foto é tradicional, né? De todas as famílias que quando o neném nasce, né? Ali está o Samuel, sua esposa, a alegria de todos, glória a Deus. Milagre.
Aí eu tava entrando na maternidade. Aí quando você entrou na maternidade, né? Passou um filme na minha cabeça. Amém, amém. Filme História esse, linda. Filme esse que, mais uma vez, quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. Gente, ó, o papo tá muito gostoso, esse testemunho, na verdade, da presença de Deus na vida da missionária. E só que a gente precisa aqui, para entrar no break rapidinho, nós vamos postar aqui um comercial do Espaço Contábil, logo depois a música Oração de Ana, do Projeto Rabone e Eu, que tem a ver com esse milagre de Deus. Muitas mulheres hoje que estão ao nosso lado, muitos casais, que muitas das vezes a gente brinca, falando, vai ficar para titia, mas estão sofrendo em casa, e a gente não ora, a gente não busca dar conselho, ajudar, né, com apoio, com a oração. E a oração de Ana é isso, é orar, perseverar, e Deus vai agir. Então ouça a música Oração de Ana. Se porventura você já é mãe, você já é pai, compartilhe com aquela pessoa que precisa de ouvir dessa mensagem. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, hein? Você conhece o Espaço Contábil? Um escritório moderno e sofisticado, somos referência em contabilidade há quase 30 anos e estamos localizados em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atendemos em todo o Brasil. Dentre as nossas soluções, destacamos a contabilidade, legalização, departamento fiscal e pessoal, recursos humanos, recuperação tributária, marketing e outros. Trabalhamos para todos os segmentos, tais como indústria, comércio, prestadores de serviços, profissionais liberais e organizações de terceiro setor. E mais, somos referência em contabilidade para igrejas e demais organizações religiosas. Trabalhamos com ética, transparência e agilidade. E o nosso time conta com profissionais incríveis, contribuindo para que o Espaço Contábil seja referência. Por isso, se ainda não nos conhece, o nosso convite é para você. Entre em contato conosco através dos canais aqui indicados. Espaço Contábil, uma experiência além da contabilidade. Preciosa é a vida e muitos motivos tenho para agradecer. Mas há algo que me falta, o milagre de uma criança conceber. E por mais que me pareça tão difícil, pelo parto e suas dores desejo passar. Toda angústia dessa espera sei vou superar, pois ao dar à luz a alegria de chegar, e ao ouvir aquele seu chorinho e sentir o seu cheirinho e poder amamentar, na minha memória eternamente vai ficar. Estou, sei que sondas meu interior. Sou mulher, desejo ter um filho, dedicar-te aos teus caminhos para outros ensinar, e de ti não venha se desviar. Ao ouvir aquele seu chorinho e sentir o seu cheirinho e poder amamentar, na minha memória eternamente vai ficar, vai ficar.
que sondas meu interior. Sou mulher, desejo ter um filho, dedicar a ti e aos teus caminhos, para outros ensinar, e de ti não venha se desviar. Vem ouvir a minha oração, o meu sonho entregue em suas mãos. Na tua palavra eu vou confiar, e com fé eu vou perseverar, teus ensinamentos praticar, pois eu sei que o Senhor vai me escutar. Um profeta pras nações eu vou gerar. Ouve, ó Deus, o meu clamor, meu Samuel é teu Senhor. Como Ana te orando estou, sei que sondas meu interior. Sou mulher, desejo ter um filho, dedicar a ti e aos teus caminhos, para outros ensinar, e de ti não venha se desviar. Vocês ouviram aí a música Oração de Ana, com a pastora Bruna Santana, essa mulher de Deus que interpretou essa linda canção que o Senhor me inspirou a escrever. E eu, como eu já falei no bloco anterior, né, quero insistir, compartilhe essa canção, porque existe alguém precisando de perseverança e fé. Porque muitas pessoas estão passando, nós vamos conversar agora aqui com a missionária sobre isso, né, sobre esse tema, de pessoas que estão passando essa situação. E eu quero convidar você também a ouvir as músicas. Bota aqui, produção, por favor, né, no câmera 1, né, onde está passando aqui as músicas do Projeto Rabboni-Eu. Então, você ouvindo as músicas do Projeto Rabboni-Eu, você vai nos ajudar também a edificar vidas, e também com essa edificação você também vai estar ajudando o projeto também com as plataformas digitais, os recursos. Vocês viram ali o nosso programa na 93 FM, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã, tá bom? Então agora nós vamos voltar aqui, missionária Juliana Medeiros, eu queria pedir para que você deixasse aquela mensagem para esses casais, para essa mulher que ela está rindo no meio da igreja, ela está ajudando a irmã, o irmão, ela está ajudando a todos, mas ela a promessa ainda não se cumpriu. E ela está no meio, né? Como você ficou no momento da sua vida, será que vai se cumprir? Começando a pensar o que fazer e de repente não perseverar até o final. Eu gostaria que você mandasse para essa família e principalmente também para a igreja, porque a igreja está dispersa. Às vezes a igreja não ora com essa pessoa, a igreja não bota o ombro do lado para poder, naquele momento de dor, da assistência, né? De só ouvir. Mas era só isso. O segredo é só ouvir. Isso aí. Entendeu? Eu quero dizer para você, mulher, porque o homem ele sofre junto. Mas eu vou falar de mulher para mulher. Não desista da tua promessa. Persevera. Só entende de dor quem já chorou. Só entende de dor quem já passou. Lá em Lucas diz que para Deus nada é impossível. Não sei com quantos anos você está. Eu não sei o teu cenário. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento, que a promessa do Senhor ela vai te alcançar. Profetizo para o seu relacionamento a base, Cristo e a união. Os companheiros sejam mais unidos com a tua esposa. Crê, ora,
Faz como Ana. Em vez de pedir, comece a agradecer. Porque quando a gente agradece, antes é ato de fé. E o Senhor se agrada. Aí que igreja, nós temos tantos eventos, tanta coisa. Vamos tirar uma parte para ajudar esse grupo de mulheres. Verdade. Mulheres que estão com choro entalado, porque na igreja, muitas das vezes, a missionária, a pastora, a irmã não pode derramar lágrima. Vamos fazer um grupo, um apoio para ouvir, para elas chorarem, para elas se desabafarem, porque quando a gente coloca para fora o choro, a gente fica mais revigorada. A gente aumenta a nossa fé. Muitas das vezes a gente não quer que fale nada, a gente só quer um abraço do corpo ministerial. Verdade. Grupo de irmãs, grupo de intercessão, vamos abraçar essa causa. Porque quando eu passei dentro desse cenário, infelizmente, eu não tive o apoio que eu precisava. Mas Deus enviou meu esposo para me abraçar. Então hoje eu entendo, vamos fazer diferente. Vamos abraçar essa causa, vamos orar, vamos apoiar. E você vai ser mãe, sim. Amém. Sua família vai crescer, sim. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você falou uma coisa no seu testemunho, o pastor te abraçou quando você ainda estava voltando para a casa do Senhor e que você no momento ali se manifestou, né, naquela Sim, ainda sim. na Da parte da libertação. parte de libertação. Nós precisamos abraçar. Às vezes não é só em casa, não é só na igreja e chegar, poxa, não é só passar um WhatsApp. É visitar a pessoa. Ele não saía em da minha casa. casa. É visitar, é orar junto com um casal ali. A gente precisa resgatar. Tem pessoas. Eu sou dentro do projeto Rabone, eu trabalho muito dentro da área, dentro da casa. Sabe o que eu sinto falta? Culto nos lares. É onde eu prego muito sobre Sinto isso. muita falta disso. Hoje tem muitas células. Eu acho legal. Mas não podemos deixar de lado os cultos nos lares, que é para libertação, que é para cura, que é para olho no olho, para aquela família. E nós precisamos trabalhar isso, né, Porque missionária? mesmo quando nós estamos dentro de um cenário desfavorável, quando a gente tem esse abraço, a gente se fortalece. Exatamente. A gente fica forte para conseguir caminhar mais uma milha até o tempo da promessa chegar. Sim. Então eu sou totalmente a favor de oração no lar, de culto no lar. Eu sou totalmente a favor e sinto falta. E nós precisamos ser esses Elias. Sim. Estão espalhados? A palavra de Deus vai falar que estão espalhados? Nós somos esses Elias. E nós precisamos entender isso e colocar em prática, né? O Projeto Rabone trabalha muito esse lado de culto nos lares, que a gente precisa levar a oração, palavra e mantimento. Com a mesma proporção do mantimento que nós gastamos na igreja, nos templos, na instituição, nós devemos também gastar em vidas. Sim. É isso que o Projeto Rabone prega, e por isso que a gente busca, Deus abriu essas portas para a gente levar essa mensagem para você que está em casa, começar a semente ser plantada no seu coração, e também Jesus está voltando. Está às portas. E Ele precisa nos encontrar preparados, né? Missionária, foi um prazer. Eu que agradeço. Está sendo um prazer estar na sua presença, sentir a presença de Deus mediante o seu testemunho, mediante o testemunho da sua mãe, Samuel, seu esposo, missionário Luciano está lá fora. Olha, bênção demais. Deus faz. Bênção demais, que Deus vai continuar Amém, fazendo. eu creio. Que em nome de Jesus, a cada local que entrares, sabe que ali o Senhor está contigo e vai fazer ainda mais, né? Tem um testemunho da cura, né? Tem. Rapidamente, conta mais 2 segundos para a gente poder falar, porque eu acho muito importante, não podemos deixar de contar esse testemunho. A parte que você está falando da cura do meu filho? A parte da cura de uma pessoa que estava com fluxo de sangue, se não me engano. Então, porque quando o Senhor me chamou, Ele falou que se eu permanecesse nele e firme, que Ele iria me usar para fazer coisas além daquilo a qual eu pedia, eu sonhava. E uma certa feita, entrou uma irmã dentro da minha igreja e o Senhor me impulsionava a orar por ela. E eu falei, Senhor, não vou não, o Senhor vai. Aí eu fui, quando eu coloquei as mãos sobre ela, ela estava com fluxo de sangue. E conforme eu orei, o Senhor a curou. Amém. E ela já deu testemunho, saiu daquela igreja curada, está caminhando, está na presença. Até hoje, graças a Deus. Porque de graça temos, de graça devolvemos. Devolvemos ao Senhor, né? Você recebeu, por intermédio de uma irmã,
a gestação. Sim. E Deus te usou agora poder, na vida, um semeando na vida do outro, e o nome de Jesus, Senhor, sendo glorificado, porque né? a honra é dele, a glória é dele, é tudo para ele. Amém. Olha, então agora as considerações finais, abraço, beijo, rede social, fica à vontade. Então, eu quero deixar assim um beijo mega especial para minha mãe. Amém. Abaixo de Deus, assim, eu sou apaixonada pela minha mãe. Uma hora dela deve estar chorando horrores. Dona Georgina, não é isso? Dona Georgina. Deve estar chorando horrores. Quero deixar um beijo para minha mãe, para meu pai, está trabalhando, não vai poder assistir. Quero agradecer o meu ministério, que ora pela minha vida. Glória a Deus. Meu pastor, que é homem de Deus, entendeu o meu chamado. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Um abraço por todo o corpo ministerial, para a minha igreja, a qual eu amo muito. Quero deixar um abraço para a missionária Luciana. Ô, missionária! Um beijo no seu coração. Quero deixar... É porque numa hora dessa a gente esquece tantos beijos, mas eu quero deixar aqui um beijo também para a Rayane, a minha manicure. Ela falou, manda um beijo para mim. Mandando um beijo para você. Um beijo muito, 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 muito especial para minha cunhada Vanessa, minha sogra, toda a minha família, todos os meus amigos, todos aqueles que oram, intercedem pela minha vida. Ó, um beijo para vocês. Minha rede social? Sim. Meu Instagram é Juliana Medeiros. Quer saber mais um pouquinho da minha história? Entra lá. Meu Facebook também, Juliana Medeiros. Meu WhatsApp é 021 8823 5479. 021 8823 5479. Assim, rapidamente, eu queria falar da missionária Luciana, que está ali fora ali, ela também faz a tua assessoria, não é isso? Ela te ajuda nessa área. Ela me ajuda. Então vamos dar o contato, né, da assessoria da missionária Luciana. É missionária, pastora? É missionária. Missionária. Eu tenho aqui, ó, 21, ó, para você que está em casa aí, anota aí, ó, 21 975 90 3101. Tá certo, missionária? É esse mesmo? Ela falou que tá. Tá certo? Então, ó, 21, vamos lá de novo, ó, 21 97590 3101. Então, aqui tá assim, ó, Luciana blindada por Deus, e é mesmo, em nome de Jesus. Precisa de uma assessoria para visitar a igreja, agenda, entre em contato com ela, vá lá no Zap, passa uma mensagem, é uma mulher de Deus que vai estar intercedendo por você e também te ajudando em nome de Jesus. Era isso que eu ia falar, porque ela, assim, não é só assessora. Ela ora, ela jejua. Presente. Ela é presente em todo o corpo ministerial. Glória isso a Deus. É muito além. Isso Glória é muito além de só uma assessora. Então, Lu... Gente, vou ficando por aqui, já a produção tá brigando com a gente ali já. É uma alegria estar com vocês, sempre tá trazendo a mensagem. A casa do Senhor é isso. É ser a casa do Senhor na sua vida, é acrescentar na sua vida, e eu tenho certeza que o Espírito Santo há de acrescentar ainda mais na sua vida. Amém? Então nós agradecemos todos vocês que ficaram conosco. Conheça o Projeto Rabone Eu nas redes sociais, ó, lá no canal do Instagram, Projeto Rabone Eu, canal do YouTube e página do Facebook. E mais uma vez, ouça as músicas do Projeto Rabone Eu pelas plataformas digitais, Deezer, Spotify, Amazon. É muito importante vocês ouvirem, porque vão se edificar, eu tenho certeza, e também você vai estar ajudando um projeto que tudo que arrecada ajuda o próximo. O resgate da igreja primitiva, de Atos 2, do 42 a 47, tudo que se tinha era dividido e compartilhado, e não havia necessidade entre eles. O Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar, e o povo tinha simpatia pela igreja. É o que nós buscamos viver, porque Jesus está voltando. Valeu, gente. Muito obrigado, missionária. Obrigado a todos. Faço não para converter, mas faço porque sou convertido, porque quem converte é o Senhor. Valeu, fiquem na paz. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.